Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha esse vídeo se você gostar com seu amigo, com seu parente, com aquela pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Fique até o final, e no final de todos os vídeos nós colocamos fotos da história que a pessoa conta aqui no canal. Dito isso, vamos para o que interessa? Vamos. Hoje nós vamos conversar com o Tiago. Tiago vai contar a história dele de imigração, que é sensacional, com uns toques, umas dicas interessantes. Vamos saber onde ele está? E aí, Tiago, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cara, vamos começar esse bate-papo fazendo 3 perguntas para você. Se Sim, apresenta para o pessoal aí, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você ter a ideia de imigrar. tá ok. Bom, vamos lá. É, apesar de eu estar aqui há pouco tempo, né, eu acho que é bacana a gente passar um pouco da nossa experiência. Vamos lá. Meu nome é Tiago, de Deus do Nascimento, né, sou natural de Santos, mas morei a Ah, minha vida toda em São Vicente, ok. né, que é litoral de São Paulo. Aham. Estou aqui já há 1 ano e 10 meses, né, e estou na região de Barcelos, distrito de Braga. Distrito de Braga. E você estava lá em Santos, qual é o bairro que você morava em Santos? Na cidade náutica. Na Não, cidade Santos não, náutica. São Vicente, São Vicente. Ah, você é de Santos e Sou- morava em São Vicente. Isso, sou natural de Santos, mas morei minha vida toda em São Vicente. Ah, ok. É, e você estava lá em São Vicente, e aí como que surgiu essa ideia de você sair do Brasil e ir para Portugal? Já tinha saído do Brasil em alguma vez? Não, nunca. E aí, como que surgiu essa ideia? Então, vamos lá. Não tem como eu começar essa história sem poder falar um pouquinho do que aconteceu, Aham, né? pode falar. E, e nessa questão toda de a gente ser brasileiro, de a gente lutar para o nosso objetivo, de a gente querer algo a mais, né? Surgiu esse pensamento de sair do Brasil. Por quê? Porque quando você vê que quando você é uma pessoa honesta, trabalhador e tem o objetivo de alcançar algo maior, não que o Brasil não esteja de portas abertas, porém é muito difícil você confiar numa pessoa que realmente vai te levar a algo extraordinário, né? Um nível maior. Então, o sonho do brasileiro é sempre, né, dar uma situação melhor para sua família. Eu sou pai, né? Ter uma família assim fora do comum, que nem sei como me expressar. E por a gente ser pai, né, e ter um filho, a gente sempre quer dar o melhor para ele, né, independente de qualquer coisa. Vou tentar falar, né, porque falar do filho não é fácil quando a gente está Ah, longe. sim. Sim, sim, sim. Então, por toda a situação que eu passei, né, em questão de alcançar algo maior, isso surgiu em 2019 e me perguntei, falei, meu, eu mereço estar aqui? Não desmerecendo, né, o país que a gente estava. Mas eu fico me perguntando, merecia estar ali, passando por tudo que eu passei, sendo que eu tenho capacidade de conseguir algo maior? Por mais que eu não tenha uma formação, né, eu sempre me coloquei como prioridade. Eu sempre fui um cara esforçado, muito esforçado, muito, muito. Não estudei na melhor escola, não fui o melhor aluno, mas eu tenho certeza que eu fui o mais esforçado. Então, quando eu trabalhava num, num restaurante, né, trabalhava Aham. como ajudante de cozinheiro, depois o dono de lá, também faz parte da minha história também, que é o Cleito. Eu trabalhava na hamburgueria Castelo. Então, eu sempre vi o Cleito como um espelho, que é um cara batalhador, né, que conseguiu o seu negócio, conseguiu crescer no seu negócio, que é um ramo de gastronômico, né, e fora outras coisas que ele também fazia. Então, eu trabalhei quase 10 anos com ele.
E nessa questão toda, me despertou, né, esse, esse lado de empreendedor, né, que faz uma junção de tudo, né, de Uhum. você querer dar algo melhor para sua família. Então, em 2019, né, resumindo, em 2019 surgiu essa oportunidade de querer ir para os Estados Unidos, porque normalmente Ok. por você ver tanta gente falar, por você ter amigos fora do Brasil, né, você tem esse sonho, né, de sair do Brasil para você ganhar mais e dar uma condição melhor para sua família. E nessa questão toda, eu vi um pouco da dificuldade, porque quando a gente trabalha no CLT, é aquele salário e só, entendeu? Então, você só consegue pagar suas contas, manter a sua vida social normal. Nada mais que aquilo se você não fizer outra coisa por fora. Então, nessa questão toda, né, eu vi a possibilidade de ir para os Estados Unidos muito difícil, porque você tem que tirar o visto e mesmo assim é um pouco difícil, né, a burocracia também. E eu fiquei com aquela coisa na mente, eu tenho que sair do Brasil, não conhecia Portugal, eu eu não via quase ninguém falando sobre Portugal, Uhum. porque meu foco era os Estados Unidos. Ok. E, e nessa questão toda, né, de tanto, desde 2019, eu mentalizando que eu queria sair do Brasil, que eu queria sair do Brasil, não importa a situação, né? Se acontecesse alguma oportunidade, eu falava muito isso. Se acontecer alguma oportunidade de eu sair do Brasil, eu vou sair. Não importa o que acontecer, que aconteça. Bom, em 2022 apareceu a minha primeira proposta. E eu acho assim que não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Então, A proposta era para ir para os Estados Unidos? a proposta era ir para os Estados Unidos, Ah, entendeu? legal. Mas, mas como eu falei, não é do nosso jeito, né? É no jeito que dá, no jeito que Deus quer. Então, apareceu essa oportunidade de ir para Portugal como, né? Tentar resumir rapidinho. Eu Uhum. trabalhei um tempinho, depois que eu saí do restaurante, eu trabalhei um tempo, quase um ano, para outro restaurante, que o nome dos donos lá era a Lilian e o Miguel. E nessa questão toda, meu, peguei uma amizade, quer dizer, para onde eu passo, eu sempre pego essa amizade com o pessoal, principalmente com os donos. Porque eu sei o quanto é difícil empreender no Brasil, né? E falta muita mão de obra, muita. Acho que não é só mão de obra, é pessoa de caráter também. Não, Isso é vai mão de muito. obra de confiança, né? Muita gente quer emprego, não quer trabalho. Exatamente, mano. Muito, muito, muito. Então, eu sabendo dessa necessidade, eu sempre me coloquei isso em primeiro lugar, entendeu? Sempre fazendo algo a mais, sempre, sempre fiz, sempre. Isso nunca me, como posso dizer, isso nunca foi uma coisa que me atrasou em alguma coisa que como posso te dizer, uma coisa que era natural para mim, sempre foi uma coisa natural, e eu sempre fazia uma coisa a mais. Pois muita gente não gostava, porém esse era o meu jeito, né? Porque eles sempre falavam assim: ah, não, Thiago, você é muito bonzinho, você ajuda todo mundo. Meu, não é sobre os outros, é sobre mim, entendeu? Eu não posso fazer nada que os outros pensam, entendeu? Esse é o meu jeito. Uhum. Tem tanto que hoje eu estou aqui. Então, nessa questão toda, eu conheci a Lilian, que é os donos do restaurante, né? Que é a Lilian e o Miguel. E fiquei trabalhando um tempo lá, um ano, depois saí e voltei para o outro restaurante que eu já estava. Então, nessa questão toda, eu fui levar um dia, fui levar minha mãe no hospital e pensei, pô, vou passar lá no restaurante onde eu trabalhei, para ver como estão as coisas lá. Aí fui lá, né, falar com a Lilian, minha amiga hoje, né, e hoje a filha dela está aqui. É muito legal, mano. Mas isso já é outra história já. Então, nessa questão toda, fui conversar com ela, tomar um café lá com ela, né, e ela me fez essa proposta. Né, a gente conversando, ela falou assim, Thiago, por que você não vai para Portugal? Falei, Portugal, Lilian? Ela falou, Portugal. Falei, pô, legal, interessante. Mas se eu tivesse uma proposta, eu ia mesmo.
de boa. Ela assim, pô, o Miguel gosta muito de você, que é o marido dela, né? Por que você não fala com ele? Eu falei, ô, Lilian, eu não tenho essa intimidade toda com ele, né, mano? Mas se você falar com ele, meu, eu agradeço, mano. Ela olhou assim pra mim assim, ficou olhando, falou assim, Tiago, desculpa te cortar um minutinho. Mas você teve uma proposta para os Estados Unidos, você falou. Como que foi essa proposta para os Estados Unidos? Chegou a tirar o visto? não, então, tipo assim, não foi uma proposta, entendeu? Ah, Eu via muita gente postando certas coisas dos Estados Unidos e me bateu essa vontade, sim, entendeu? tá. Aham, Mas eu não dei continuidade porque causa da burocracia, sim. entendeu? De tirar o visto, essas coisas. Então, eu fiquei mais, falei, não, Estados Unidos, vou deixar mais para frente, né? Até então que Uhum, o Portugal, eu estava me organizando. Portugal nunca foi a primeira opção. aham. Aí nessa questão toda, né, voltando no Aí assunto você falou, da. não tenho. Daí você falou assim, eu não tenho intimidade lá com ele, né? Sim, Para sim. poder falar com ele, e aí como que foi? É. Aí ela falou assim: meu, então me dá uma resposta sincera, de 0 a 10. Qual é a sua vontade de ir para Portugal e sair do Brasil? Eu falei: se tiver nota maior que 10, essa vai ser minha vontade. Aí ela olhou para mim: você tem certeza? Eu falei: tenho. Ela falou assim: então, ó, uma semana eu te dou uma semana. Aí eu falei Opa! assim: uma semana por quê? Eu falei: uma semana por quê? Ele falou: te dou uma semana. Eu vou falar com o Miguel. O Miguel tem conhecido lá em Portugal, né? Porque você sabe que em Portugal o Miguel era português. Eu falei, o Miguel é português? Hum, Ele falou assim, o Miguel é português. E eu nem sabia que ele era português, né? sim. Eu falei, não, tá bom, né? Pode falar com ele, que eu tô querendo ir. Ela olhou para mim assim, tu tá preparado, Thiago? Ela falou assim, tô. Eu não tando, né? Porque, tipo assim, pegou eu de calça justa, porque eu não tava preparado nem psicologicamente, nem financeiramente, principalmente financeiramente, que eu não tava preparado. Aí ela pegou e falou: uma semana daqui a pouco eu tô te ligando. Sabe que você, né, tu escuta assim, mas tu não acredita? Eu falei: não, tá bom, ele pode ligar. Meu, batata, mano, deu uma semana, isso foi na terça-feira, ela, em abril de 2022, ela falou assim: em uma semana eu te ligo. Na outra semana, terça-feira, ela me ligou. Falou a mesma coisa: e aí, tá preparado? Eu falei: tô, não tando, né? Ela Aham. falou assim: ó, estamos em abril, né? Então, mês que vem, isso, desculpa. Mês que vem, você tem que estar lá em Portugal. Falei, como assim, Lina? Mês que vem. O Miguel falou com um amigo dele que está aí em Portugal, que é o Nelson, e vai te colocar num quarto lá e dali para frente segue sua vida. Aí eu Mas vem cá, falei você assim, já tinha passaporte? não, o passaporte já tinha. Ah, legal. O passaporte já tinha, tinha tirado lá em 2005, se eu não me engano. Aham. 2005 não. Depois eu renovei. Então. Já tinha passaporte. Aí depois ela fez essa proposta, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Né? Tipo assim, do nada, mano. Eu falei, meu, é uma oportunidade. Meu, e eu vou agarrar essa oportunidade. Independente de qualquer barreira que eu vou ter que ultrapassar, eu vou, eu vou. Aí peguei, desliguei o telefone. Sabe quando fica aquele silêncio em um minuto? Eu falei assim, meu, calma. E agora? Por onde eu começo? Pra onde eu começo? Aí eu falei, meu, vou falar com a minha esposa. Aham. Aí falei com a Você minha tinha, esposa. você tinha contado para ela que você tinha recebido essa proposta lá atrás, Não, lá em não. Portugal? Então foi Não, surpresa para ela. foi surpresa para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque, tipo assim, a questão toda é que. Tipo assim, eu queria muito sair do Brasil. Aham. Porém, eu não estava preparado. Não estava preparado ainda. Entendeu? Nem o módulo, nem psicologicamente, nem financeiramente, que é primordial, né? E nessa questão toda, vamos lá, né? Falar com a família Aham. e vamos ver o que vai dar. Aí comecei a falar com minha esposa. Aí minha esposa logo de cara, não, você não vai. Falei, Você é louco? falei, como assim tu vai sair?
vai sair assim? Aí eu falei assim, não, eu vou. Ela assim, mas tu vai como? Eu falei, não sei, mas eu vou. Ela, mas tu vai abandonar nós? Eu falei, não, Camila, não vou abandonar vocês, meu. Tá doida? Não vou abandonar vocês. Eu vou atrás de uma situação melhor para nós. Porque eu tenho certeza que eu vou dar certo e você vai estar junto comigo. Aí a primeira coisa que ela fez foi ligar para minha mãe. Aí ligou para minha mãe e falou para minha mãe, falou assim, ó, o Thiago quer abandonar a nossa família. Aí, Olha que chantagem. Então foi chantagem, hein? entendeu? Aí minha mãe já logo automaticamente já me ligou também. E, tipo assim, quando a mãe liga, já sabe já, né? Aí, logo que ela ligou, eu já falei, ó, mãe, eu sei que a senhora vai falar, eu respeito a sua decisão, mas não tem nada que eu faça mudar isso. Ela falou, não, eu quero vir falar contigo pessoalmente, falou pra mim, né? Eu falei, tá bom. Aí, é até um pouquinho duro essa parte. Aí, eu fui lá falar com ela, né? Com todo o respeito que eu tenho pela mãe. E, tipo assim, eu sou um cara que, meu, eu prezo muito a família, mano. Muito, muito. O que eu puder ajudar, cara, eu sou o cara que ajuda, mano. Acho que qualquer pessoa, mano. Se alguém falar assim, pô, Thiago, eu não tenho isso, não tenho. Meu, eu tiro minha roupa, falo, pega, é seu. Entendeu? Ah, então, eu fui lá falar com minha mãe. Aí minha mãe é, olhou pra mim e falou: é isso mesmo que você quer? Aí eu falei assim: é, mãe, é isso que eu quero. Ela falou assim: meu, mas se você abandonar todo mundo, eu falei: mãe, eu não vou abandonar todo mundo, mãe. Ela falou assim: você vai abandonar todo mundo. Eu falei: mãe, a senhora não me conhece, mãe. Como assim, mãe? Eu vou abandonar todo mundo? Eu tô fazendo isso por vocês, né? E eu vou atrás desse meu objetivo e vou levar vocês tudo para sair Aham. daqui do Brasil, né? Eu vou pegar vocês, eu vou trazer vocês para cá, para Portugal. Pode ter certeza. Esse é um dos meus objetivos. Aí ela pegou e falou assim: não, eu não vou. Eu não vou. Falei, mãe, eu vou falar um negócio para a senhora. Eu falei, mãe, eu vou falar um negócio para a senhora. A minha parte de filho, eu vou fazer, porque eu vou te ligar, comprar suas passagens e trazer a senhora e o pai para cá. Se a senhora não quiser, desculpa, mãe, eu já não posso fazer nada, mãe. Sim, sim. Porque a senhora sabe muito bem que a senhora faz filhos para voar. E eu estou no meu espaço e eu vou voar. Não tem Sim. não tem quem me segure. Hoje não Uhum. tem ninguém que me segure, pode ter certeza. Entendeu? Aí ela chorou, eu também chorei. Aí, né, eu falei, mãe, tô indo para casa. Aí fui para minha casa, refleti das coisas que eu falei, das atitudes. Perguntei para mim mesmo, conversei um pouco com Deus e perguntei, meu, é isso mesmo, né? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça, né? Passar por toda essa situação, será que isso vale a pena? Então, eu coloquei algumas metas na minha vida, né? E nessa questão toda, né, por mais que muita gente muita gente não, né? Acho que foi só minha mãe e minha esposa que não aceitou, né, essa situação. Então, eu parei para analisar, né? Fiquei repensando, refletindo nas coisas, nas minhas atitudes. E depois de 2 semanas, a minha mãe me ligou, né? Ela falou assim: ó, filho, quero falar contigo. Aí eu fui lá falar com ela de novo. Falei, ó, a mãe te dá a benção, tá? Eu sei que você é um cara corajoso, um filho querido. Aí eu falei tudo aquilo porque eu não quero ver um filho meu longe de mim, entendeu? Ainda mais com outro país. A gente sabe qual é a dificuldade, né? De você migrar para outro país sem conhecer ninguém. Porque aqui do Portugal é assim, você começa do zero, mano, entendeu? Do zero. E pior, e sem amigos, sem família, sem a mãe do lado, sem a esposa, sem ninguém, mano. Então, cara, se você vem para cá, cara, tem que ter um objetivo. Se não, meu, você volta para trás. Isso é batata. Isso eu não tenho dúvida disso, mano. Você volta para trás, mano. Aí peguei,
eu tinha um carro, tinha uma moto, né? Tudo parcelados, né? Porque querendo, eu era cozinheiro, mas também trabalhava de motoboy também à noite. Aham. Então, isso ajudava no arrendamento de casa. E eu vendi tudo, né? Vendi a moto, peguei mixaria, pouca coisa, não chegou nem 5 mil reais nos dois, porque era tudo parcelado, as motos Aham. Sim. e o carro. E foi juntando, juntando. Aí uma vez também, assim, de tanto eu ajudar tantas pessoas lá no lá em São Vicente, o meu cunhado falou assim, falou, pô, Thiago, se é teu sonho, cara, vai, meu, tu... E outra coisa, você já ajudou tantas pessoas já, mano. É tua hora de você pedir alguma coisa também, entendeu? Não é só ajudar, mano. Aí eu conversei com um amigo meu também, outro amigo meu, o Cirlei, e, cara, ele pegou, ele fez um negócio incrível, cara. Ele pegou, juntou todos os meus amigos, é, juntou todos os meus amigos e falou da situação, né? E fizemos um pequeno churrasco, né? E no final assim, do churrasco, a gente conversando e tudo, eu já estava indo embora, aí começou a cair alguns Pix na minha conta, Caraca, né? que legal. É, então, eu falei, caramba, às vezes a gente reclama de muita coisa, né? E não sabe o quanto a gente tem de valor. Porque eu sempre fui um cara de boa. Eu nunca subi para minha cabeça as coisas que eu fazia, das minhas atitudes. Nunca subi para minha cabeça. Eu nunca expus as situações, né, que eu fiz. E sempre ajudar o próximo. Mas aí eu vi o tanto que o pessoal gosta de mim, entendeu? Porque esse tipo de atitude quase ninguém faz. E eu sou grato, assim, pelos amigos que eu tenho. E são bastante, não são muitos, né? Mas, assim, não são poucos, são muitos. E vira e mexe, eu vejo muita gente reclamando que não tem um amigo, não sei o que lá. Meus amigos eu conto no dedo. Mas, cara, eu sou muito grato, mano, porque eu tenho bastante amigos ali, mano, que me ajudaram muito a estar aqui hoje, entendeu? E nessa questão toda, teve outro amigo também que emprestou o cartão dele. Dois amigos emprestou o cartão deles, que foi o Bruno Magrelo e o Davi, emprestaram o cartão dele para eu comprar passagem. E Ah, eu peguei e legal. falei para eles, meu, cara, eu tenho dinheiro, um pouco de dinheiro, mas eu queria levar esse dinheiro para poder me manter lá em Portugal. Eu não queria gastar com a passagem esse dinheiro. Aí na mesma hora, falou, Thiago, aonde eu passo o cartão? Os dois, mano. Os dois. Falou assim, aonde eu passo o cartão? Eu falei, sério? Mano? Eu falei, sério, Thiago. Eu tenho um cartão aqui de limite de 3 mil e pouco, e o outro também tinha outro limite de 3 mil e pouco. Ele, não, vem aqui em casa, aqui, vocês dois, aí nós passamos o cartão aqui e pronto, mano. E tua passagem vai estar comprada. Aí eu falei, caramba, que legal, mano. Muito, muito bacana. Então, nessa questão toda, aí começou, né? A história, né? Porque aí fiquei pensando, pô, comprei as passagens. E agora? Como chegar lá? Né? O Aí que é você, fazer? ia você, sua filha e sua esposa. Não, sozinho. Ah, você ia sozinho. Sozinho. Aham. Foi sozinho, porque eu não queria colocar minha esposa nesse momento, porque depois que eu escutei algumas histórias, como você começa a pesquisar Aham. no YouTube, sabe o quanto é difícil você vir com a família. Em questão da Tá. adaptação, o frio, tudo, o psicológico. Então, eu vim sozinho primeiro. Falei, ó, e falei para eles, falei, ó, eu vou sozinho e no máximo 6 meses eu trago vocês de volta. Trago vocês para Portugal. Aí, bem dizer, eles não acreditaram também, né? Em 6 meses, você ganha um salário mínimo aqui, como você consegue Aham. fazer família? Morando num quarto. Aí, aí começou, né? Falei, caramba, falei agora. Falei, e o primeiro emprego? Como vai ser o primeiro emprego? Né? Falei, meu, eu trabalhei muito tempo como ajudante de cozinha e depois foi com um cozinheiro. A minha escola foi a escola da vida, entendeu? Não tive Aham. formação nenhuma, foi no dia a dia ali, trabalhei como ajudante e me formei não, eu sou cozinheiro, né? E eu falei, aí tive uma sacada, né, que isso seria muito importante para a pessoa, quem quer vir aqui para Portugal. O que eu fiz?
uma Ah, semana não, de vem cá, viagem. me fala, como que foi, desculpa te cortar. Cara, aí você comprou as passagens, aí você embarcou no aeroporto de Guarulhos? Isso, em Guarulhos. A família foi E, lá, levou você, todo mundo chorou. cara, foi assim, eu não fui com a família. Por quê? Porque eu sou muito emocional, né? Aham, Então, isso ia me doer muito, 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 muito. Ia doer muito. Então, tipo assim, minha esposa ficou em São Vicente com meu filho. Eu fui para casa da minha tia aí em São Paulo. E aham, de lá em São Paulo, um primo meu me levou para o aeroporto. Quer dizer, certo. minha tia e meu tio me levaram para o aeroporto, né? E lá teve a despedida, né? Tipo assim, minha tia e meu tio sempre foram pessoas assim muito seguras, né? Que sempre me aconselhou em tudo, até hoje, né? Eu sou muito grato por ter a família que eu tenho hoje, né? Que é minha tia Maite e o Luizinho. Então, eu, tipo assim, eu perto deles, eu fico muito seguro perto deles, porque são as pessoas que realmente me passam muita confiança. Não só eles, mas a maioria da parte da minha família são pessoas assim que eu não tenho que falar um ai, né? Então, eu sou muito grato aonde eu nasci, né? E a família que eu nasci. Então, quando eu embarquei, aí você começa a refletir. Falou, caramba, mano, tô embarcando. Agora vai, agora é verdade. Agora vai. Agora vai. Então, eu falei, meu, eu tô carregando um mundo nas costas. Então, eu vou fazer isso acontecer. Isso não tem quem me tire, eu vou fazer isso acontecer, né? Vai ser o primeiro passo? Vai ser o primeiro passo. Vai ser difícil? Não tem problema. Vamos para cima. Aí cheguei no Porto, né? Ah, no aeroporto de Porto, De Porto, Meu, quando eu ah, desci do, do do avião, avião. Aham. meu, eu fiquei, falei, caramba, meu, tô na Europa, mano, né? Aquela situação de, cara, conseguir o primeiro passo, mano. Conseguir o primeiro objetivo, ele tá na Europa, né? Passar pela E imigração. como que foi passar pela imigração? Foi assustador, meu. Muito É mesmo? assustador, mano. Muito, muito frio na barriga. Por que que eu fiz, mano? Eu não aconselho ninguém, porque eu comprei a passagem de volta cancelada, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, tipo assim, e na hora lá eles perguntaram, né? Era até uma mulher, falou assim, ó, por que você, falou assim, que dia que você comprou essa passagem? Porque normalmente você comprar a passagem de ida e um dia antes você comprar a passagem de volta, mas com o poder de cancelar. Tá. Aí, tá, aí cheguei lá na imigração, falou, que dia que você comprou essa passagem? Aí eu falei pra ela, ó, comprei ontem. Ah, mas por quê? Eu falei assim, não, porque como eu vou ficar na casa de um amigo meu, né, e detalhe, eu recebi uma carta convite, Aham. né, que uma Sim. pessoa fica responsável por você. Sim, sim, sim. Aí ela pegou, mas por que você comprou essa ontem? Eu falei assim, não, eu tinha comprado só a de ida, porque eu estava pensando em comprar a de volta aqui na Europa mesmo, para voltar para casa. Mas meu amigo falou que não podia e que eu teria que comprar a de ida e volta. Aí, nessa, eu peguei e comprei ontem, falei para ela, né? Mas, na verdade, foi tudo foi Sim, com uma sim. agência, na verdade, né? Sim, sim. Então, para você pagar menos na passagem. Aí ela ficou olhando para mim assim, eu acho que ela não acreditou muito, né? Mas ela bateu carinha e falou assim, ó, seja bem-vindo. Aí eu entrei na Aham. Europa. Quando eu passei na migração, eu falei, caramba, meu, que legal, meu, agora sim, mano. Agora começa a minha jornada, entendeu? Agora começa a minha jornada. E alguém Aí foi te recepcionar lá no aeroporto? foi o amigo do Miguel, que era o dono do restaurante Ah, lá. tá. Aham. Aham. Meu, um senhor, gente boa pra caramba, meu. Ele acostuma ajudar o pessoal aqui em Barcelos, né? Então, é uma pessoa de bom coração e que me ajudou muito, muito no começo aqui, entendeu? E, e voltando assim um pouquinho antes, né, que eu estava falando assim, em questão de, falei, parei para pensar, falei, pô, e o trabalho, né? Como deve ser lá?
que eu tenho que fazer? Sim, sim. Né? Então, em uma semana antes de eu embarcar, né, essa é a dica que eu vou dar para muita gente, o que eu fiz? Como eu sabia que ia ficar em Barcelos, porque já tinha um quarto lá para mim já, eu pesquisei no Google, né, todos os restaurantes que ficavam em volta de Barcelos, ficavam na cidade, todo restaurante. O que eu fiz? Eu peguei o e-mail de todos, foi 32, se não me engano, foi 32 restaurantes que tem aqui, que eles falam que é restauração, né? Peguei 32 e-mail de todos e peguei alguns que deixavam o WhatsApp. Peguei meu currículo, né, fiz no Aeropass e mandei para eles. E escrito embaixo, falou assim, ó, dia 22 de abril eu estou chegando, dia 22 de maio eu estou chegando, e eu espero ter uma oportunidade. Então, eu mandei para todas as empresas. Mas eu não mudava só um dia só, eu mudava todos os dias da semana. Todo dia. Todo dia mandava. Aí, 3 empresas me chamou. Eu estando no Ah, Brasil ainda. Né? Eu aham, estou no Brasil ainda. Falou assim, ó, já que você... Falou, não é assim, as 3. Ó, já que você vai chegar dia 22 de maio, dia 23 é segunda-feira. Dia 22 era... Dia 22 de maio era domingo. Então, dia 23 se você quiser, você faz uma entrevista com a gente. Eu falei, não, ok, pode deixar. Então, foi 3 empresas. Então, eu marquei o horário para de manhã, mais 9 horas da manhã. Depois, eu marquei uma para as 2 da tarde. E a terceira, eu marquei para as 19 horas. aham. E tudo no ramo de restaurante. Aí, eu cheguei em Barcelos. Né? Cheguei em Barcelos, a dona lá da casa me recebeu muito bem. Então, que em pouco tempo conversando com ela também, ela já queria arranjar um trabalho para mim já, também. Então, eu falei para ela, assim, eu tenho 3 entrevistas para fazer, né? Se não der certo, né, a gente conversa. Eu, não, tudo bem, vai lá fazer a entrevista. Aí, na segunda-feira, eu já fui fazer a entrevista, logo de manhã. A dona do restaurante já gostou de mim já, logo de cara, e falou assim, se você quiser, já a partir de amanhã você já pode trabalhar. Eu sem documento nenhum, Aham. nenhum documento, entendeu? Só com o Então, passaporte. só com o passaporte. Só com o passaporte. Tipo assim, por isso que eu falo, tipo assim, aqui a gente precisa muito de mão de obra. Muito, muito. Mas não tem pessoas qualificadas e tem pessoas que, Uhum. né, que infelizmente não valorizam assim o trabalho. Infelizmente. Então, nessa questão toda, né, dali eu não parei mais. Entendeu? Não parei mais. E eu fiquei com um contrato de 6 meses lá com eles. Um contrato de 6 meses. Cumpri meus 6 meses. Porém, nessa questão toda de 6 meses, eu estar procurando uma casa, né? E, e querendo trazer minha família o mais rápido possível, falei, meu, eu tô ganhando 800 euros, tá ganhando. Meu, com 800 euros eu não consigo manter uma família É aqui. porque 800 euros é a média do salário mínimo aí, né? Isso, isso. Hoje tá 820, 840. É alguma coisa assim. Aham. Bom, então eu parei para analisar. Falei, meu, eu preciso arranjar um part-time ou, ou entrar em outra área, né? Que seria um ramo da construção civil, que eles Tá. pagam aqui bem mais. Aí fiquei analisando, eu falei assim, primeiro eu tenho que achar a casa. Aí encontrei um apartamento onde eu estou hoje, né? De 500 euros, Tá. um T3. Eu falei, meu, as contas não tá fechando, né? Você Porque tem que comer, tem que pagar água, luz, né? água, luz, internet, telefone. Sim. Eu falei, meu, então, a partir desse momento eu tenho que arranjar um trabalho na construção civil, que é onde paga um pouco mais. Eu vou fazer alguns part-time. Aí foi nessa questão que eu fui atrás, né? Meu contrato terminava em 6 meses, e eu avisei o restaurante que não ia renovar, porque eles queriam que eu renovasse.
Não, fica aí com a gente, que lá. Eu falei, não, eu preciso ganhar mais um pouco. Aí me colocaram como cozinheiro de segunda, cozinheiro de segunda, para eu ganhar mais um pouco, mas mesmo assim não supria a necessidade que eu precisava. E eu falei com eles, falei, não, eu vou ter que sair. Ele falou, pô, Thiago, você é um menino bom, você quer, pô, tá tão difícil arranjar pessoas assim, e você vai sair. Eu falei, vou por causa da minha família, não tem como, entendeu? Aí eles pegaram, falaram, não, tudo bem, se é melhor para você, para sua família, a gente entende. E tem muito isso também, entendeu? Você ser bem sincero com as pessoas, principalmente aqui em Portugal, principalmente para os E o portugueses. pessoal, e o pessoal é português, eles eram portugueses. Portugueses, portugueses. E Entendeu? como foi para você entender e conversar? Aí eles falam rápido, né? Meu, é muito difícil. Até hoje eu não entendo. Muita gente fala assim, eu vou para Portugal porque a língua lá é igual. Meu, É desculpa, português. não é igual, cara. Não é igual. Se tu pegar aqui uns portugueses, principalmente aqui do norte, que é raiz, meu, você não entende, meu. Eu mesmo, até hoje tenho dificuldade, né? Principalmente na obra lá. Principalmente na obra lá, porque às vezes fala tão rápido que eu falo assim para eles, eu falei, meu, calma. Lógico que hoje eu já tenho mais intimidade, né? Eu falei, meu, calma, que eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Aí ele falou, não, Thiago, é assim, ó, pá, isso aqui lá, pá, pá. Eu falei, meu, respira, calma, porque não dá para entender. Tipo assim, na área da construção, um erro é fatal, Sim. entendeu? Um erro é fatal. Então, deixa bem claro para vocês, meu, quer que eu faça? Eu faço, mas me explica direito. Nem que vocês desenham para mim, mas me explica direito, para eu entender. E tem que ser assim, entendeu? E como eles precisam muito de pessoas que realmente queiram trabalhar, então eles fazem questão de ensinar também, entendeu? E nessa questão toda, aí, né, e assim, voltando um pouco ao assunto, aí em 6 meses saí do restaurante e fui para a área da construção civil. E falei assim, aí consegui a casa também, né, a casa, falei, não, agora é a hora de trazer minha família. E consegui trazer minha família, Ah, que bacana, cara. sim, aí consegui, né, trazer minha família. Mas a questão toda era o quê? Falei, meu, eu tô morando numa casa grande, né? Eu falei, meu, eu vou. A gente sabe que a gente trabalha no CLT, a gente. É uma frase que eu sempre falo: quando você tem uma renda, você não tem nada. Quando você tem duas rendas, você tem uma. Então, como Uhum, minha esposa ia chegar, eu peguei e deixei bem claro para ela: falei assim, ó, quer que eu alugue os quartos? Né? Porque aqui tem isso também, né? Quer que eu alugue os quartos? Ela falou assim: não, aluga para ter um dinheirinho extra, né? Eu falei: não, tá bom. Aí falei com o senhorinho, que é o dono do apartamento, entendeu? uhum. Que isso é muito importante também. E falei para ele a situação: ó, tô trazendo uma família para cá, mas eu não tenho muitas condições de pagar o arrendamento, né? Se você deixaria eu alugar um dos quartos lá. Ele falou: não, Tiago, a casa é sua, entendeu? A responsabilidade é sua. Qualquer coisa que acontecer lá, a responsabilidade é sua. Eu falei: não, tudo bem, deixa que eu faço esse gerenciamento aí. Aí tá. Aí trouxe minha família para cá, aí coloquei mais uma pessoa aqui em casa também. Aí começou o desespero. Por quê? Ah, tá, porque agora você tinha uma responsabilidade maior. É, entendeu? Mas também em questão também de ambiente, entendeu? Tipo assim, eu não soube lidar com o ambiente da casa, entendeu? Junto com a minha família e junto com outra família que estava aqui. Ah, Outra porque pessoa que estava aqui. você colocou uma família, não foi uma pessoa. Isso, isso. Não, 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 não. Uma pessoa. Foi uma pessoa. Ah, uma Uma família. pessoa, tá. Uma pessoa. Então, tipo assim, a gente não soube lidar com isso, entendeu? Porque, tipo assim, acaba tirando um pouco da tua privacidade, Sim. entendeu? Por mais que o dinheiro te chame a atenção, cara, não tem a melhor coisa você morar com a sua família em paz, entendeu? Então, tipo assim, a minha esposa não soube lidar com isso. É, quando ela chegou, meu filho já ficou doente, entendeu? Porque ela chegou em dezembro aqui e tá muito frio mesmo. E ele acordava de manhã para a escolinha também, depois de. Acho que é isso? Não. Como estava muito frio aqui, ele começou a passar mal, não se adaptou muito bem. Aí minha esposa entrou um pouco de desespero, porque tinha hospital, e o hospital, querendo aqui, é pago também. Então, isso gasta um dinheiro. Então, meu, ela ficou muito triste mesmo.
e eu tentando lidar com essa situação toda, aí bateu o desespero nela e ia querendo ir embora, né? Tá. Aí começou outro desespero, né? De ficar de novo longe da minha família. Eu falei, caramba, meu, o que eu tô fazendo errado, meu? Aí você já coloca tudo em dúvida, né? Eu falei, meu, será que eu tô Aham. no caminho certo? Será que eu tô fazendo isso tá correto? Será que isso vai dar certo? E, e você não gosta de ver teu filho triste, né, meu? Meu filho tem 6 anos de Sim, idade. Então, a gente conversou, né? A gente, querendo ou não, se eu falar para você, tá tudo em paz, não, a gente acabou discutindo, brigando e tudo também, que é, querendo ou não, é normal, infelizmente, sim, entendeu? sim, Por causa das situações, e ela decidiu ir embora. Aí isso me rasgou no meio, né? sim. E depois eu parei para analisar e vi que ela também não estava feliz. Aí eu falei assim, não, vai, né? Vai para casa, fica lá com a tua mãe, fica lá na nossa casa lá, porque a mãe dela mora na frente da nossa casa, Uhum. e se recupera, né? Se recupera, que eu vou administrando aqui, eu vou melhorando a situação, e eu sei que tudo isso tem um prazo, né? Não é para sempre. Vem na Então, época do verão, então, nessa questão toda, né, me bateu um desânimo, tá. entendeu? De querer voltar para o Brasil também, entendeu? Uhum. Então isso é desesperador, porque você colocou uma meta, colocou um objetivo, né? Você acaba criando expectativa, né, para alcançar algo maior É expectativa em você e nos outros, né? e nos outros também. Uhum. E você, né, voltar, né? Porque querendo ou não, a gente fala, não, não é verdade, mas mexe com um pouco o teu ego também, Lógico que entendeu? sim, porque você tem uma expectativa em cima de você, você cria uma expectativa, a pressão dos amigos que te ajudaram, da família que te ajudou, Sim, que você ia chegar, você ia dar certo, você volta, dá uma frustrada, assim, dá uma sim, machucada no seu orgulho, na verdade, né? sim. Então nessas coisas, fora também aquelas coisas, é assim também, o pessoal fala assim, é besteira que os outros pensam, mas você, uma pontinha dói um pouco de ver, de saber que aquelas pessoas que não gostam de você, vê você voltar, meu, Tá entendeu? torcendo para, tá vendo? Falei para você que ele não ia conseguir e tal, porque na verdade nós vivemos, Tiago, nós vivemos muito em prol do que os outros falam, do que os outros Sim, acham. A gente vive um pouco, queira ou não queira, todo mundo se faz essa reflexão, ela vai se deparar com essa questão que nós vivemos para agradar os outros, para agradar a mãe, para agradar uma imagem que você quer passar, que você tem, então você quer fazer assim, assado, porque para ninguém falar mal de você. Então sim. nós somos refém muitas vezes do realmente do pensamento dos outros, né? Do jeito que os outros querem que você seja, que você quer aparentar, né? Então nós Sim. somos meio refém dessa questão, então pesa um pouco. É difícil a pessoa chegar e falar assim, vou fazer o que eu quero e independente da opinião, porque você se fala pelas suas costas, você não sabe, né? Tudo bem, Sim. você não sabe, mas se você sabe de uma coisinha, de repente uma pessoa que você gosta, você fala assim, puxa, a pessoa pensa isso de mim, isso aí realmente Então, te mexe, e né? muito, cara. Esses dias, até acho que uns 3 semanas atrás, eu tava falando com um amigo Edu, eu liguei para ele chorando. Falei, pô, Edu, eu não esperava, eu não vou citar o nome, né, porque é meu antissocial também. Pô, Edu, eu não esperava dessa pessoa assim, né? Tipo assim, que ela viu toda a minha situação, né, entre minha esposa saindo, voltando pro Brasil e tudo. Meu, não teve coragem de mandar um. E aí, Thiago, tá tudo bem? Né? Aconteceu isso, mas, cara, você tá tudo bem? Cara, isso me deixou muito mal, mano, muito mal. Aí o meu amigo falou assim, pô, Thiago, sabe o que foi isso? Eu falei, o que foi, Thiago? É que tu criou expectativa naquelas pessoas, meu. Você nunca pode criar expectativa naquelas pessoas, né? Que tu acha que é amigo, tu acha que. Mas, meu, mesmo assim, não tem como você não criar expectativa, porque você cria um vínculo, né? A partir do momento que você cria um vínculo com aquelas pessoas, tu acha que é aquela pessoa que tá te apoiando, né, mano?
Sim. Aí, como Mas tem, e acontece, tem pessoas que né, muitas vezes não é nem na maldade, ela é sua amiga e tal, mas tem um pontinho de inveja lá atrás, sim, e ela sim, tá, ela te apoia, mas ela fica com a inveja assim, tipo assim, no fundo assim, ah, isso aí vai dar errado. é aquela antiga frase, né, que as pessoas querem te ver bem, né, mas nunca melhor que elas, né? Melhor que eles, é isso mesmo. É, entendeu? Então, é nessa situação que eu fico meio triste, porque eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim, eu sempre ajudei nas pessoas, no, às vezes eu não tinha para poder ajudar, e mesmo assim eu fazia de alguma forma para poder as coisas acontecer, para eu poder ajudar, entendeu? Tá? Mas eu nunca, uma coisa que eu sempre coloquei na minha mente, eu nunca esperei nada de ninguém em troca, nunca. Sempre fiz de coração, entendeu? Mas às vezes Uhum. uma palavra amiga, um abraço, cara, isso muda muita coisa, mano. Com Muito. certeza, verdade. Hoje, hoje eu tô sozinho aqui, cara, eu daria tudo para ter um amigo aqui, me dar um abraço. Eu sei como que é, eu sei como que é. Porque muitas vezes nem é a questão de financeira nem nada, mas é aquela pessoa para você desabafar, né? Para você trocar uma ideia, que incentivar, não é? Porque tem vezes que as palavras positivas que dão um up, né? Você fala, não, Thiago, vamos aí, cara, é isso mesmo, não é verdade? Pô, cara, eu vou falar pra você, cara, a gente só conhece a dor da saudade quando tá longe, cara. Porque eu vou falar pra você, eu daria tudo, cara, tudo, pra estar com meu filho do lado, pra estar com a minha mãe, com meu pai, com meus amigos. Mas aí você está firme no seu objetivo, né, cara? Você sabe o que você quer, você conhece seu potencial e sabe onde você pode chegar. Cara, é isso que me fortalece, cara. É o meu sonho, meus objetivos e minhas metas, cara. Porque não adianta só sonhar, cara. Você tem que tirar do papel e fazer o negócio acontecer, cara. Porque sonhar não te leva a nada, cara. Não te leva. É você tirar do papel e poder fazer as coisas acontecer. E eu tô nessa meta, cara. Eu sei que tá doendo, tá sangrando, tá machucando demais. Mas eu sei que eu vou conseguir, cara. Eu sei, cara. Eu tenho certeza, cara. E hoje Eu em não. dia, e aí a sua esposa voltou com o seu filho, você continuou, aí o quarto continuou alugado, e aí você continua a construção civil. Sim, sim. Tô na construção civil, né? Isso que tá me dando um up, né? Porque algo novo que eu não sabia. Eu trabalhei como ajudante no Brasil, mas nada como aqui, né? Aqui É é diferente? é muito diferente, entendeu? A questão estrutural, a questão da maneira de como eles fazem, né? É tudo baseado como posso dizer, baseado no que realmente tem que ser feito, entendeu? Tudo com escritura, tudo com perícia, essas coisas tudinho, entendeu? Equipamento, PI, essas coisas Vistoria e tal. vistoria. Então, essas coisas que, tipo assim, pô, por mais que aqui seja um país difícil de morar, meu, as coisas que acontecem, entendeu? As coisas que acontecem muito, muito, muito. É só você querer, né? Eu falo muito para as pessoas assim, meu, vocês têm que criar uma raiz no lugar onde você está, entendeu? Não pode ficar pulando de galho em galho. Então, eu só tive Aham. dois anos aqui, tive dois empregos. Foi no restaurante e saí para construção civil. Só, entendeu? E a construção civil paga um pouco mais, quanto mais do que você ganhava no restaurante? Uns 400 a 500 mais. 400 a 500 euros a Ah, mais. opa, já dá uma boa ajuda. Muito, muito, muito. Fora que, às vezes, você trabalha fazendo uns part-time por fora também, que você ganha um pouquinho mais também, É, seu entendeu? salário quase que dobrou, né? Sim, 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 sim. Então deixa um pouco mais tranquilo. Posso ter uma ideia. Hoje, é, eu trabalho só 8 horas por dia, estou numa situação até boa, consigo pegar o dinheiro, fazer meus investimentos que eu tenho que fazer, ajudar minha família, né? E ainda estudar ainda algo que eu quero, entendeu? Ó, bacana. Então, tipo assim, é saber administrar o dinheiro que você ganha, Uhum. não gastar com besteira, porque aqui em Portugal é muita ilusão, né? Muita gente vem para cá,
achando que tudo é barato. Sim, realmente, tudo é barato. Mas se você não tiver controle, você gasta o dinheiro assim, ó. Vai assim teu dinheiro, É, muito rápido. sim, Ah, vou comprar um iPhone. Vai lá comprar um iPhone. Mês que vem, cara, você tá sem dinheiro para comprar um arroz, um feijão e quer voltar pro Brasil. Aí sim. depois você fala mal ainda de Portugal, Aham. que Portugal não te dá um condições. Está estudando? Você falou que está estudando. O que que você está estudando? Tô falando, fazendo marketing digital, Ah, né? legal. Você gosta dessa Então, área? cara, não gosto, porém eu vi que é mais na necessidade mesmo, entendeu? Tipo assim, Uhum. de você estar sempre se atualizando. Eu sei que Tá. esse mundo virtual aí tem um leque de informação, entendeu? Hoje você aprende muita coisa pelo YouTube. Eu falo isso para muita gente. Hoje você não aprende as coisas que você não quer. É Sim, simples, verdade. entendeu? Aham. Você gasta Sim, aí 3, 4 horas no celular, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, e você não tem 1 hora para você estudar. Cara, isso é muito sim, errado, sim, sim. É verdade. entendeu? Então, e isso está falando, o que você está falando, é um dos objetivos de eu ter criado o canal, porque a história do imigrante, o imigrante sempre conta a história real do que acontece no dia a dia, diferente do Sim, turista, igual eu tinha conversado com você. O turista só é maravilha, só é passeio em ponto turístico. E o imigrante, ele vem contar uma história mais pé no chão do que realmente acontece, a parte burocrática e da vida no local, no país que ele está vivendo. sim, E isso traz um conteúdo mais de qualidade para quem quer buscar informação, né? Quem quer emigrar para Portugal, assistir um vídeo que a pessoa é imigrante, está contando a história, serve como base, né? sim. E é um vídeo mais, como que fala? Mais Mais real, né? sério do que, mais real do que a vídeo de De YouTuber. influencer aí que fica só mostrando a minha vida é maravilhosa, que eu ganho tanto, tal, né? Esse pessoal só quer view, só quer chamar Audiência, né? pessoas e like Sim, sim, sim. e O pessoal. compartilhamento, porque é o conteúdo que as pessoas querem ver, coisa boa. Igual Uhum, todo mundo quer um abraço, quer um cafuné, ninguém quer ser chamado a atenção. né? Entendeu? E questão de tudo, né? Assim, eu aconselho muito assim as pessoas virem para cá. Porém, elas têm que saber que não vai ser fácil, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, que querendo ou não, você não tem ninguém aqui, você começa do zero, entendeu? E do zero literalmente, porque você não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um amigo, não tem ninguém, não tem documento, não tem nada, entendeu? Vai ter pessoas para te auxiliar ali, né? Se você conseguir achar uma pessoa honesta também, entendeu? Te auxiliar onde você tira primeiro os documentos, né? E vai atrás do trabalho. Porque no começo aqui tu tirando 2 documentos que no máximo que dura uma semana aqui, ou 1 ou 2 semanas no máximo, você já consegue arranjar trabalho, entendeu? Ou Legal. até, como aconteceu comigo, se a empresa estiver necessitando muito do empregado, eles contratam vocês e te ajudam a tirar os documentos. Ah, Isso que é legal. bacana, entendeu? Então, nessa questão toda, se você souber aproveitar e tiver uma cabeça boa, por isso que a gente estava falando sobre os turistas. Tem muitos imigrantes aqui que é turista. Tem muitos imigrantes aqui que é Aham. turista. Eu conheço pessoas que estão aqui 4, 3 anos aqui e não conseguiu sair de um quarto, entendeu? Não que esteja errado, entendeu? Mas, a Uhum. partir do momento que você vai para uma casa, você cria responsabilidade. A partir do momento que você cria a responsabilidade, você quer conseguir metas maiores, entendeu? Então, uma das minhas metas é, eu sei que, no mínimo, eu vou ter que passar essa situação que eu estou passando, no mínimo 5 anos aqui. Isso eu coloquei a meta lá no começo, entendeu? É 5 anos. Vai ser 5 anos. Se vir antes, né, os documentos antes, ok, melhor ainda. Mas a minha meta é 5 anos. Isso eu não E tenho você, dúvida. e aí você pretende levar a família novamente para Portugal? Sim e não também, né? Vai depender muito da situação. E você Assim, tem sim, seu plano é levar a família e ficar aí, ou você atingir sua meta, seu objetivo e voltar para o Brasil? não, voltar para o Brasil, eu não pretendo mais voltar para o Brasil, não. Aham. Mas de trazer minha família para cá, para perto de mim, sim. Ou aqui em Portugal, que eu gosto muito aqui da cidade de Barcelos, porém, eu posso receber outras propostas, né? Alemanha, Luxemburgo, né? Canadá, que Ah, sim, 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 sim. eu tenho conhecidos lá, entendeu? E eles falaram, Legal.
lógico que eu não vou contar muito com eles, né? Mas eles falaram assim, assim que você tirar seus documentos certinho, né, que é a residência, você me liga que a gente vê uma forma aqui de trazer você para cá. Legal, bacana. Ganhar mais, outra cultura também que você acaba aprendendo. Então tem Uhum, bastante vantagens aqui. Ou até sim. ir para os Estados Unidos também, né? Porque depois que você tira o passaporte europeu, meu, você tem o mundo todo as portas abertas para você. Sim, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Ah, da cultura portuguesa, e o que mais que chamou a atenção? Qual foi que te impactou mais assim da cultura portuguesa? Cara, da cultura, assim, da cultura portuguesa são os pratos, né? Que eu acho, é, é, eles são aqui, como posso dizer, eles gostam muito, muito aqui de doce, né? Eles são muito viciados em doces, mas eu acho muito interessante isso. Eu amo fazer doce também. E sobre também as leis aqui, mano, porque aqui as coisas funcionam, meu, entendeu? É muito legal isso, porque você sair para rua com o celular na mão, né? O conforto de você poder passear com a sua família, o conforto de você passear 1 hora da manhã ou 1 hora da madrugada e nada acontecer, cara, a segurança aqui, meu, é muito boa, entendeu? Comparado ao Brasil, entendeu? Aham, Comparado ao Brasil. E uma vez também que eu saí aqui, né? Saí para dar uma volta, meu, a educação, né, no trânsito é muito legal, porque quando você pisa na faixa, né, para você de pedestre, para você atravessar, meu, eles são obrigados a parar, mano. Eles são obrigados a parar. E não tem que faça mudar isso. Tipo assim, é uma coisa simples, mas meu, é muito interessante que no Brasil, infelizmente, nem que você colocar. No Brasil, se você colocar a mão, que teve aquela lei de você colocar a mão, né? Meu, o pessoal não para, meu. Não para. verdade. Entendeu? É, cara, e da culinária, da comida, assim, algum prato que você comeu que você achou muito estranho, que você gostou, que você falou assim, não, isso aqui eu não gostei, não vou comer mais. Cara, da comida, meu, eu sou muito. Assim, para falar da comida, eu sou meio que complicado, porque eu gosto de tudo, meu. Eu vou ser cozinheiro, eu gosto de tudo. Assim, uma coisa que me chamou a atenção foi o Lula, né? O povo, quer Aham. dizer, o povo, né? Que tem um sabor dele mesmo, um sabor típico. E o bacalhau aqui, meu, eu amo. O bacalhau eu amo fazer também. Eu gosto deles também, os bacalhau na brasa também, que eles fazem muito bem. É, da, em questão toda, assim, as bebidas também, os vinhos deles que são muito bons também, os vinhos. Meu, o vinho que eu pagaria aí R$ 200, eu pago aqui 3 euros, um vinho bom, entendeu? No máximo 12 euros, um vinho do Porto, original. Cara, Aham. isso Quando você foi trabalhar na cozinha, você chegou para trabalhar no restaurante, você entrou como ajudante? isso, como ajudante, né? E aí Como os ajudante. pratos, a preparação, o tempero, é a mesma coisa? Tem similaridade ou é uma coisa que teve que aprender praticamente do zero? Não, eu quase tudo uma coisa, porque é naturais, né? São temperos naturais, são pimentão em pó, tem o alho, salsa, cebolinha, não muda muito não. Alguns pratos aqui são bastante picantes, né? Eles gostam Tá, bastante de pimenta, que eles gostam. Eu não sei, porque vai de cada região, né? Aqui de Barcelos é mais isso, é mais voltado para o doce aqui em Barcelos, entendeu? Porque, tá, tipo assim, eu não sou um cara muito de sair, como eu estou focado no meu objetivo, né? Então, assim, para eu conhecer algum restaurante novo por aqui ou por Porto, cara, é difícil porque como eu estou nesse foco de estudar, de sair do trabalho para casa, da casa para o trabalho, eu saio pouco. Se eu fui 2, 3 vezes no Porto, foi muito, mano. Para ter uma ideia, vou fazer 2 anos aqui. Entendeu? Então, tipo assim, eu vim muito focado mesmo nesse objetivo. Eu penso assim, eu não vou me iludir nessa situação de querer mostrar status, né, tá. até eu conseguir meu objetivo.
Quando eu conseguir meu objetivo e falar assim, ó, tô bem financeiramente, tô bem psicologicamente, aí sim eu vou desfrutar daquilo que realmente eu mereço, entendeu? Ah, legal, isso mesmo. Certinho. Mas eu quero estar com a minha família do lado, entendeu? Com a minha mãe, meu pai aqui, minha esposa, meu filho, tudo aqui. Isso eu não tenho dúvida. Essa é uma das metas que também que eu coloquei no papel e eu vou conseguir, né? Que demore aí 5 anos, mas eu vou conseguir. Isso ninguém me tira, entendeu? Como eu falei lá na frente, Legal. vai doer muito, entendeu? Ficar longe da família. Mas é aquilo também, né? É você se planejar. Eu tô querendo voltar para passar as férias lá no Brasil, entendeu? Legal. E isso vai me deixar um pouco mais confortável, entendeu? Apesar de minha esposa falar que eu vou voltar e não vai voltar mais para cá, porque ela quer que eu volte para o Brasil, né? Porque eu Aham. sei o tanto que é difícil lá também, ficar sozinha e cuidar do meu filho, né? Cuidar do nosso filho. Então, é doído para ela também. Eu até entendo o lado dela também, de querer eu do lado, né? Então, são essas coisas que me fortalecem, né? De saber que o que eu estou fazendo é com algo melhor. Bacana, interessante. E qual é o conselho que você daria aí para um imigrante que está, hoje em dia, o cara não conhece ninguém, está querendo se aventurar em Portugal? Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está querendo imigrar para Portugal? Cara, primeiro, tem um sonho. Segundo, ter um objetivo. E terceiro, ter coragem, entendeu? Se planeja direitinho. Para falar a verdade, eu não me planejei, né? Por eu me conhecer e saber como agir, né, de várias situações, por mais que eu não tinha nenhuma experiência de migrar para outro país, por eu me conhecer, eu sabia que ia dar certo, que eu vou dar certo, né? Então, você se conhecendo, você tem que parar para analisar. Meu, eu vou conseguir ficar longe da minha família? Eu vou conseguir engolir sapo de portugueses? Eu vou Hum, conseguir não me iludir com situações que vá eu abrir mão das minhas metas, tipo comprar um iPhone, comprar um tênis, comprar uma roupa de marca, entendeu? Então são essas coisas que realmente, se você não tiver uma cabeça boa, você volta para trás, como muita gente aqui, entendeu? Eu eu sou um cara que gosta de ajudar muitas pessoas. E eu já ajudei muita gente aqui já também, entendeu? Apesar de eu não estar bem e não aconselho a ninguém, porque você só ajuda uma pessoa quando você está bem, entendeu? Porque senão tira um pouco você do foco. aham, Porque a partir do momento que tira você do foco, né, você acaba andando para o outro lado, entendeu? Então, o que eu fazia aqui? Eu falava muito com os brasileiros que tá querendo vir para cá, né? Que eu tenho um grupo do Telegram, então tem mais de lá de 3.000 pessoas no grupo. E nessa questão toda, a gente acaba pegando amizade, dando conselho em algumas coisas, e normalmente, quando as pessoas estão de passagem compradas, eles perguntam, né, se tem alguém que possa ajudar, e eu sempre ajudava. O que eu fazia? Eu pegava, corria atrás de um quarto, né? Porque eu estava fazendo a mesma coisa do que o rapaz fez para mim, aqui comigo, sim, entendeu? aí dá uma carta convite e tal. Sim, sim. Não, a carta convite eu não dava, né? Tá, Mas eu ia atrás de um quarto para a pessoa. Então, meu, muita gente me procurava, pô, Thiago, não sei o que lá, tem um quarto aí para mim? Aí eu ia atrás de um quarto. Aí eu falava com a senhorinha, ó, tem um amigo meu vindo do Brasil, tem como ele ficar aqui, né? Ele paga X por mês. Ela, não, tudo bem, pode. Aí colocava os dois em contato e a pessoa vinha para cá e ficava no quarto e começava a vida dela, entendeu? aham, legal. Então, querendo ou não, tipo assim, às vezes as pessoas que estão no Brasil, elas só querem uma direção, entendeu? Se você pegar essa pessoa que tem uma cabeça boa para se você pegar essa pessoa que tem uma cabeça boa querendo vir para cá e tem alguém aqui para auxiliar ela, falou assim, ó, aqui está o teu quarto, para não deixar ela na rua, porque acontece muito isso, principalmente lá para o lado de Lisboa, e porque tipo assim, a pessoa entra em contato, faz relocation com outras pessoas, que é uma empresa
de gerenciamento de casa, essas coisas, que ela te dá um apoio. Mas muitas disso aí são fraude, né? É mesmo? Então, muita gente acaba caindo no golpe, entendeu? Aí chega Como aí, não tem lugar nenhum, não acha lugar, fica na rua. exatamente, entendeu? Ou vai para um Olha, hostel, é ou vai... interessante falar isso, porque tem muitas pessoas que não sabem disso. Sim, sim, e muitas pessoas vêm nessa ilusão, né, de conseguir um relocation, né? Lógico que tem muita gente ali que trabalha séria, né? Como eu conheço de pessoas que têm empresa de relocation e trabalham sério com isso, né? Porque você está mexendo com o sonho da pessoa, meu. Às vezes a pessoa vendeu tudo que tem no Brasil para vir para Sim, cá, para criar uma oportunidade. E ela chega aqui e fica na rua, meu, isso é muito desumano, cara. É muito desumano. verdade, é Então, o que eu verdade. faço? Eu não cobro nada, cara. Nada, nada. Eu vou atrás de um quarto da pessoa, eu acho o quarto para a pessoa entra diretamente em contato com a dona da casa e eles combinam, ó, vou chegar tal dia, o valor é X, né, por mês, tem o calção, e a pessoa sai do aeroporto, vem direto para o quarto, Sim, entendeu? sim, legal, legal. Então, eu faço Você essa forma. tem muito, desculpa te cortar, você chegou a sofrer algum preconceito, chegou a ver algum, presenciou, chegou a passar por alguém querendo que passar para trás aí? Tanto brasileiro quanto português? Cara, graças a Deus, eu não passei por nenhum tipo de preconceito, porque eu sempre fui um cara, assim, esperto, né? Aham, Mas uma coisa eu tenho que falar. Infelizmente, acontece muito isso, né? E eu falo isso para todo mundo. Meu, nós brasileiros tem que provar todo dia para os portugueses que a gente não veio aqui para poder fazer coisa errada. Principalmente no trabalho. Eu falei, isso eu falo na cara deles. Eu falo assim, meu, independente de qualquer coisa, eu sei que vocês têm um pé atrás com o brasileiro. E eu me incluo com isso também. E dou razão para vocês. Porque eu pago pelos meus antepassados. Entendeu? As pessoas que vieram aqui fizeram um monte de cagada e eles não confiam mais. E dou razão, tudo bem, entendeu? Porque essa semana eu vi uma matéria de um brasileiro, infelizmente, né? É até chato falar isso, de um brasileiro que saiu da casa, porque o senhorio não queria mais ele na casa, ele quebrou a casa toda, meu. Quebrou a casa nossa. toda. Pinchou a casa toda. Só tem a notícia aqui no. Então, já teve um motivo pro cara não querer mais ele na casa, hein? Significava que ele não era um bom inquilino. Que os caras pagassem direitinho, fosse um bom inquilino, o cara não ia pedir a casa para ele. Exatamente. Então, nessa situação, eu sempre falo para eles, né, para os meus amigos portugueses, eu falo assim, meu, infelizmente eu vou ter que provar para vocês todos os dias que eu não sou um cara de mau caráter, E isso aí entendeu? dificulta os próximos, realmente. Como começar a ter notícia desse tipo, começar a negar, não vou alugar casa, não, para brasileiro eu não alugo. Mas acontece muito isso. Para você ter uma ideia, quando eu aluguei essa casa aqui, esse apartamento, a dona, o dono é português e a dona é angolana. Ela pegou e falou assim, Tiago, você vai ser a minha única chance de eu alugar o meu apartamento para alguém, porque senão eu vou vender. Porque quando eu entrei nesse apartamento aqui, não sei, eu pintei o apartamento todo. Quando eu entrei nesse apartamento aqui, meu, tava tudo sujo e a maioria dos móveis tava tudo quebrado, Sério. né? Sério. Eu olhei assim, eu falei, caramba, será que eu fiz um bom negócio? Né? Eu mesmo parei para analisar. Falei, caramba, será que eu fiz um bom negócio? Meu? Falei, mas tá bom. Se foi Deus que me colocou nessa casa, eu vou seguir a risca. E falei, filmei a casa toda. E a dona estava até de férias. Filmei a casa toda. Falei, ó como está o estado da casa. Tudo rabiscado, tudo sujo. E ela falou assim, nossa, eu ainda... Ela falou assim, eu ainda paguei uma moça para limpar a casa. Pelo jeito ela não limpou. Desculpa. Aí eu falei, ó, tá tudo filmado, tudo gravado aqui, né? A geladeira também já não tava pegando. Ela teve que comprar outra geladeira, entendeu? Aí Uhum. depois que ela chegou de férias, eu fui conversar com ela. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Ela falou assim, Thiago, eu não consigo alugar o meu apartamento para pessoas que realmente queiram viver a vida, porque eu sou angolana. E eu sei o quanto é difícil a dificuldade que vocês passam aqui ser imigrante.
entendeu? Eu já passei o que vocês estão passando. Então, eu já coloco o meu apartamento em uma situação assim mais barata para vocês, para facilitar para vocês. Para ajudar de Porque, uma certa forma. exatamente. Então, e o pessoal não sabe aproveitar, né? E o último que estava lá era um brasileiro e uma italiana. Ela falou, era um brasileiro e uma italiana que estavam lá. Mas zoaram a casa toda. Eu estou desanimada. Se você não querer ficar na casa, eu vou ter que vender, porque eu não quero esquentar a minha cabeça por isso, né? Eu falei, não, pode deixar, eu vou cuidar da casa. Meu, essa mulher e o cara me tratam como um filho, meu. Me tratam como um filho. Eu Legal. arrumei a casa todinha. Até a geladeira que estava quebrada, que ela comprou outra, eu arrumei. A outra geladeira que estava quebrada, eu arrumei. Pintei a casa toda. Filmava. Falou, comprei. Ela me deu vários móveis. Ó, pra ter uma ideia. Eles gostam tanto de mim que a maioria dos móveis que estão aqui, a maioria, quase tudo, só acho que só na televisão. Eles me deram tudo. Eles me deram tudo. Ó, Thiago, é teu, fica aí na casa aí, fica lá, né? Toma conta aí, é teu. Se um dia você se mudar, pode levar. Eu falei, não, é da casa, não é meu, é da casa. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes as pessoas têm a oportunidade e não sabem aproveitar. E quem paga é Sim, nós que vem depois. sim, Entendeu? Então é muito isso. E eu, infelizmente, e todo mundo concorda com o que eu vou falar. Nós brasileiros temos que provar todo dia que a gente não é uma pessoa de mau caráter, que não tem uma boa índole, porque os nossos antepassados aprontou muito aqui. sim. Entendeu? E aí deixou uma má fama, né? Exatamente. Entendeu? Infelizmente eu vou ter que pagar. Eu quiser, estou pagando por isso. Entendeu? Eu podia estar uma situação melhor? Podia. Entendeu? Mas é o preço. Sim. Aham. E agora é a hora que você vai chorar, né? É a hora que você vai mandar um abraço para os amigos, para a família, para o pai, para a mãe, para o pessoal que está no Brasil. Agora é a hora de você mandar essa mensagem pro pessoal. Ah, vamos lá. Primeiramente, agradecer ao Todo-Poderoso Deus, né? Porque eu acho que sem Ele eu não ia ter essa visão, esse caminho que eu estou traçando. E mandar um beijão pro meu filho, Qual é o nome dele? Nicolas. Aí, Nicolas, papai mandando um beijão para você. Eu sei que você está com saudade dele, mas papai está fazendo todo esse sacrifício aí, porque é um objetivo para uma vida melhor para você, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. Você não tem noção agora, mas você na Europa, você vai ter um mundo aí para explorar. É diferente de quem fica o tempo todo no Brasil. Não que no Brasil não tenha oportunidade, tenha, mas é uma realidade diferente. Vou falar pra você, né, o que o pai não faz pelo filho, né? Porque por mais que eu tenha, é, por mais que eu tenha feito isso, né, de sair do Brasil, às vezes o meu sonho, né, vai virar realidade para ele, entendeu? Às vezes a gente não vai conseguir aproveitar, entendeu? E só de saber que isso é para ele, isso já me conforta. Por mais que eu demore um pouco mais, né? Mas é isso que me fortalece. E um beijão para minha esposa, para minha mãe, que eu amo demais, meu pai, família, né? No geral. Porque eu vou ser muito, assim, injusto se eu não falar, começar a falar nomes aqui, né? Vou falar, porque, meu, eu amo demais minha família, desde o pessoal lá de São Paulo, de Praia Grande, o pessoal de Sorocaba. Meu, eu sou muito grato porque todos falam comigo, todos. Tu sabe que assim, que querendo ou não, você percebe que essa parte da minha família, né, é, de Praia Grande e de São Paulo, o pessoal tudinho, eles me apoiam pra caramba, meu. Muito, muito, muito. Vira e mexe, sempre alguém tá mandando mensagem para mim e eu tenho um carinho enorme por eles, entendeu? E eu Legal, sei que, eu sei que, querendo ou não, alguém da família tem que furar essa bolha, né? E que seja eu sei que vou pagar o preço, né? E que seja eu e falar para eles que eu amo demais todos vocês, tá bom? Eu vou, legal, bacana.
Bacana mesmo, cara, bacana. E obrigado, Ó, viu, por fazer essa gravação, obrigado pela audiência que você tem, obrigado por tudo, cara. E agradecer o Will também, que me indicou, né, para é um você. cara maravilhoso, cara. É um cara maravilhoso. Trabalhei Não, com ele, conheço a mãe dele, a Maria. Pessoal, gente boa demais, cara. Gente boa demais mesmo. sim, sim, e há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente falava sobre isso, né, sobre sair do Brasil, entendeu? E hoje, graças a Deus, ele está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui e a gente, não, é muito feliz, eu fico muito feliz por eles, mano. Eu fico muito feliz. Legal também. Ó, Tiago, agora eu que vou falar. Eu agradeço a oportunidade, você está disponibilizando seu tempo aí para vir gravar, contar sua história. Eu que agradeço. Você não tem que agradecer nada, eu que agradeço, porque Não, você que está imagina. disponibilizando seu tempo para mim, e eu sou muito grato. Eu faço isso com o maior carinho, cara. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. O que você tá fazendo, cara, é muito importante, cara. Não sei se você tem essa noção da importância que você tá fazendo, porque você fala da realidade, né? Você fala do ser humano que tá ali do outro lado, tá imigrando, e que não é fácil, cara. Mas eu falo isso para todo mundo. Não é fácil, mas se você tem um sonho, um objetivo, cara, corra atrás, mano, que você consegue, cara. Eu sempre fui um cara que do fundão lá da escola lá, que não queria saber de nada, entendeu? Aham. Desacreditado. E hoje, graças a Deus, estou aqui fazendo a minha parte, conquistando um pedaço da minha terra e fazendo as coisas acontecer. E eu acredito que seus pais estão orgulhosos de você. Ah, cara. Tá bem. Tenha certeza disso, queridão. Tenha certeza disso. Cara, desculpa, viu, Quando Cleber? muitos deveriam falar para eles quando você era adolescente, que era do fundão lá, que não tinha futuro. Eu duvido que não, sua mãe ou seu pai já não ouviram isso daí pelas costas. Ah, aquele menino fica bagunçando lá no fundão, não quer saber de nada. Isso aí não tem futuro. Agora você está mostrando que você é um cara que está trazendo orgulho para a família, para o papai, para a mamãe. Está na Europa. Quantos gostariam de estar aí? Você está aí da oportunidade de estar na Europa por você ser um cara gente boa. Que se não fosse um cara gente boa, aqueles seus chefes do restaurante não tinham feito a proposta para você ir. Não é verdade? Verdade. Quantos funcionários não trabalham com eles ou já trabalharam com eles e nunca receberam essa proposta? Não é verdade? É verdade, Então, mano. isso aí só mostra para sua família, para seu pai, para sua mãe, que você é um cara de caráter, de boa índole, é um cara de gente boa mesmo, de coração, coração limpo. Então, eu só tenho que falar parabéns para você e você é um cara que merece mesmo, viu, querido? Não foi à toa que você recebeu essa proposta de você ir. Você Tá merece. ok. Obrigado, Elton. Obrigado mesmo, cara. E vocês aí, siga aí fora do ninho, viu? Legal. Ô, pessoal, vou pedir agora para o Thiago mandar depois umas fotos para eu colocar as fotos de Barcelos. Se ele tiver foto ele no aeroporto, essa timeline de foto do filho, da esposa, do pai, da mãe, para eu colocar aí agora no final do vídeo para vocês seguirem essa timeline e ver o que, que é Barcelos. Tá bom, querido? Ó, um abraço para você. Obrigado. Tamo junto, viu, mano? Obrigado mesmo. Fique com Deus, cara. E parabéns. Obrigado, obrigado você. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.